Olá, meu nome é Guilherme Rabelo e é um prazer estar com vocês aqui nesse congresso da APT Feridas de 2020. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com todos e, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Associação APT Feridas para participar nesse congresso, bem como também da comissão organizadora pelo honroso convite. E eu atuo hoje na área de inovação do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas de São Paulo, e também atuo em várias posições na área de ensino e também de orientação sobre inovação em saúde. E o tema que me colocaram para abordar com vocês nesse painel é sobre inteligência artificial e machine learning aplicados à saúde. Esse é um tema bastante oportuno diante dos nossos desafios atuais. Eu gostaria de iniciar com uma provocação para todos, com a frase da almirante Grace Hopper, que foi uma inovadora na sua época, quando o exército americano iniciou o processo de informatização. Ela dizia que a frase mais perigosa é sempre fizemos assim. De fato, quando nós nos acostumamos com o modo de atuar, isso pode trazer certo sentimento, né, de conhecimento, de conforto e até mesmo de determinação para continuarmos a fazer um bom trabalho. Mas quando nós estamos olhando a inovação e os desafios presentes, é necessário vermos que há uma dinâmica da sociedade, das pessoas e também das expectativas para nós na área da saúde. E isso se demonstra muito claramente na mudança rápida de paradigma em como as pessoas enxergam a sua própria vida. Podemos ver isso nessa imagem, que é bem representativa. Na campanha de 2016 americana, né, que agora estamos vivenciando uma nova sucessão de campanha lá nos Estados Unidos, notem como que essa foto é muito relevante dessa mudança de paradigma, de como as pessoas se enxergam ou como elas veem a si próprias. Muito provavelmente, antigamente, nós imaginaríamos as pessoas tirando uma foto de um acontecimento. Mas, na verdade, quando vemos todas as pessoas de costas para uma candidata e tirando uma selfie de si próprias, o que elas estão revelando? Elas estão revelando um novo modo de encarar a vida. Elas estão querendo fazer parte deste processo. Elas querem fazer parte da história. E isso impacta muito em como nós vamos ver o modelo assistencial. Mas será que isso aqui foi algo simplesmente inédito ou talvez episódico? Não. Se vocês notarem, isso se repetiu agora nessa mesma eleição, né? O novo candidato, novamente notem como as pessoas estão querendo participar junto desses momentos da história. Mas mais do que isso, se pudéssemos dizer que esse talvez seja um evento talvez importante de pessoas já adultas mudando o seu ponto de vista, o que dirá então dessas imagens, aonde as novas gerações já nascem nesse novo modo de vida? E algumas até muito relevantes, né? Crianças de talvez países muito pobres, né, que talvez não tenham acesso ao celular, elas já incorporaram, né, com seus chinelinhos, essa visão de que elas querem ser percebidas, elas querem ser notadas, elas querem fazer parte da história. Por isso que o nosso desafio na saúde é um desafio muito relevante. Nós temos que entender que a inteligência artificial e todas essas ferramentas digitais modernas, elas estão sendo apresentadas para nós num novo contexto de saúde, num novo contexto populacional. E qual é esse desafio? Bem, primeiro, nós temos uma população que envelhece muito rapidamente, né? Nós estamos não só tendo uma expectativa de vida mais longa, como também temos que gastar mais para manter a qualidade de vida dessas pessoas em todos os países. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo, especialmente nesse ano, que a nossa sociedade pode se deparar muitas vezes com desafios de saúde graves, como foi a pandemia do Covid-19. E isso traz um impacto enorme sobre o cuidado com as pessoas.
a mudança de cuidado que nós temos que ter. Isso num espaço de tempo muito curto, né? Não só os desafios de cuidar dessas pessoas em um ambiente talvez não previsto, como também o impacto sobre elas do ponto de vista emocional e psicológico. Por isso que devemos entender que, mais do que usar a inteligência artificial e o aprendizado de máquina como ferramentas de solução, nós temos que olhar que as tecnologias disruptivas como essas são, na verdade, um processo de transformação cultural sobre as pessoas. Nós estamos trazendo uma nova maneira de poder processar o tipo de cuidado que vamos ofertar para elas, os novos serviços que nós vamos oferecer. É por isso que essa frase do Steve Jobs traz muito o sentido de como essas inovações tecnológicas elas estão contribuindo para os desafios do nosso século XXI. Ele dizia, na verdade, que os maiores pontos de inovação, né, as maiores inovações, de fato, que esse século trará, estarão nessa intersecção entre a biologia e a tecnologia. É como uma nova era começando quando você tem esse momento de intersecção entre biologia e tecnologia. E nós já vemos isso, de certa forma, dentro de vários tipos de soluções que o ecossistema da saúde digital está trazendo. Por exemplo, nós vemos as terapias digitais, a medicina de precisão, nós vemos hoje já um ecossistema de startups muito forte, nós vemos uma medicina mais participativa, né, com o paciente querendo fazer parte do processo, e nós vemos aí sim a inteligência artificial inserida. E como é que ela se traduz dentro desse cenário de ferramentas disruptivas? Esse aqui é um diagrama que, particularmente, eu gosto muito, porque ele traz, né, nesse trabalho que foi publicado em 2017, na revista do American College of Cardiology, sobre como que nós temos um tripé que provê hoje a transformação digital. Nós temos todo um lado das ferramentas digitais, aquelas que são tecnologias que, em conjunto com outras, podem desenvolver soluções, mas elas sozinhas em si não são uma solução. E nós vemos aí a tecnologia da realidade virtual, telemedicina, sensores implantáveis, os wearables e por aí vai. Nós temos um outro lado, que é onde se insere a inteligência artificial, que é a área de dados, onde nós temos processamento de linguagem natural, nós temos inteligência artificial, aprendizado de máquina, interfaces de computador-cérebro, bioinformática e processos de aprendizado rápido de saúde, como também, inclusive, os nossos prontuários eletrônicos. Todo esse artifício de processamento das informações, que muitas vezes são geradas pelas ferramentas, né, que estão do lado da saúde digital, nos levam, nas suas combinações, a amplificarmos a saúde de precisão, a medicina de precisão. Então, nós vamos criar grandes avenidas, grandes ruas, quase como que grandes freeways, aonde essas tecnologias associadas provêm soluções aplicadas aos pacientes. E, de fato, os pacientes estão dentro de um processo de revolução como nunca antes visto, né? A geração de dados dos pacientes, o potencial de processamento analítico desses dados estão transformando a experiência de saúde. E hoje nós notamos, como nesse diagrama aqui à direita, que a jornada desse paciente e as conexões que ele pode fazer nesse ambiente digital estão aumentando em complexidade. E tudo isso nos traz uma identificação de quem é esse paciente em diferentes cenários. O ponto é como processar, como analisar todas essas informações. E aí nós vemos que esse é o novo cenário, digamos, da linguagem digital desse paciente, desse cidadão que tem uma trilha digital. Nós vemos que hoje, ainda, em grande parte, nós analisamos, basicamente, o degrau mais inferior desse paciente, que é o degrau da doença. Todas as informações que ele já gera nessa superconvergência ainda estão muito concentradas na doença. Tratamos a doença do paciente. Mas, conforme agregamos mais tecnologia,
nós vemos que nós melhoramos o potencial de diagnóstico desse paciente. Nós também, ao melhorarmos o diagnóstico, aumentamos o potencial de gestão sobre esse paciente e outros que possuem diagnósticos semelhantes. Nós, com uma melhor gestão desse paciente, melhoramos as ferramentas preditivas de comportamento, e se eu consigo ter melhores ferramentas de predição, eu também tenho melhores oportunidades de fazer soluções de prevenção. Então, esta é a jornada digital que nós desejamos para os nossos pacientes. Sair do degrau da doença para a prevenção. Para isso, nós temos que entender, e aí várias publicações segmentadas do mundo, né, têm trazido isto como manchetes, como destaques, de que o Big Data na saúde hoje é algo transformacional. E, de fato, a informação ela vai nos gerar um grande mercado, como vários veículos de notícias já expõem. Mas mais do que apenas gerar dados, nós temos que entender como eles potencialmente transformam o nosso mercado da saúde. Então, a gente poderia dizer se os dados hoje são considerados como o petróleo era antigamente, né? Ou seja, o dado é o novo óleo ou o novo petróleo, nós poderíamos equiparar que a inteligência artificial é como a nova eletricidade. Ela vai dinamizar muito do nosso segmento de mercado. Mas, para isso, nós temos que entender como lidar com esta avalanche de informações, esse dilúvio de informações. Esse estudo da empresa Intel, renomada empresa de processadores, né, de computação, já demonstra que hoje os nossos hospitais e ambientes digitais de saúde podem gerar volumes estarrecedores de dados, quase 3 terabytes por dia de informação dos pacientes e assistencial. Então, como processar tudo isto? Nós temos que ver que a velocidade de adoção desses sistemas está aumentando. Nós temos cada vez mais hospitais e mais pessoas aderindo a sistemas eletrônicos de registro de dados. E com isso você gera um volume de informação extremamente alto. Um dos desafios, boa parte desses dados ainda é não estruturado. Então, com isso, se nós não tivermos dados suficientes de qualidade, nós muitas vezes poderemos ter deficiência na análise deles. Dessa forma, como disse esse famoso cientista de dados, Edward Deming, se nós não tivermos dados, especialmente dados bons, nós vamos ser apenas como qualquer outra pessoa, apenas pessoas com uma opinião. Por isso que nós estamos num momento chamado de tempestade perfeita, porque tanto a tecnologia como o comportamento das pessoas está rapidamente mudando. E nesse cenário, nós precisamos mudar a nossa lógica relacionado ao processamento dessas informações e como nós agregamos essas informações na saúde. E aí faço aqui uma reflexão à base do que o nosso famoso gestor, né, um dos ícones da gestão do século passado, Peter Drucker, disse que o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Ou seja, se continuarmos a usar as ferramentas, né, de compilação e gestão de dados que nós tínhamos há décadas atrás, nós com certeza não melhoraremos a nossa produção de resultados ou de entendimento dos pacientes atualmente. Por isso que a chave desse mundo digital para uma boa gestão de dados é confiança. Nós temos que ter sistemas confiáveis que nos permitam poder trazer soluções novas para a gente fazer uma boa gestão de inovação tecnológica na saúde. E é nesse cenário que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem nos apoiar numa transformação da visão dos dados e das informações que nós coletamos. Por quê? Por um simples fato. Nós temos uma capacidade limitada cognitiva de processar tantas informações. O nosso cérebro, por mais maravilhoso que ele seja, ele não consegue processar tantas informações simultaneamente, e especialmente informações de alta complexidade. E é nesse cenário que nós vemos que quanto mais informações nós damos para as pessoas que elas precisam processar, maior pode ser o erro que elas derivam, ou às vezes elas descartarem informações relevantes.
E aí nós vemos que esse é um dos impactos enormes da grande causa de erros preveníveis que podem levar à morte de pessoas na área da saúde, né? Esse estudo da Scientific American, feito em 2016, mostrou que os profissionais de saúde trabalham muito diligentemente, mas gerenciar o dilúvio de informações que eles enfrentam é um dos componentes que levam a um desfecho indesejável, que é, muitas vezes, o dano prevenível e, às vezes, até a própria morte dos pacientes. Então, como disse essa matéria, os indivíduos cometem erros, todos somos humanos e cometemos erros, mas a principal razão dos erros assistenciais, como chamados erros médicos, mas os erros assistenciais evitáveis, é porque nós temos um sistema hoje de saúde inadequado para as complexidades desse século. E aí, nós notamos o papel fundamental da inteligência artificial. Ele vai trazer ferramentas que nos ajudarão a lidar melhor com esse desafio. Nós estamos ainda na infância, por assim dizer, da inteligência artificial, ela já faz muita coisa, mas ainda assim na sua infância, e ela vem auxiliar, por exemplo, em desafios como esse de automatizar processos que podem ser transferidos para processos mecânicos ou processos de aprendizado de máquina. Por quê? Por exemplo, a máquina não pode substituir a atenção que o médico ou o profissional de saúde dá ao seu paciente, mas muito desse tempo que o profissional tem hoje está sendo roubado ou direcionado para preenchimento de procedimentos mecânicos ou procedimentos informatizados. Então, nós já vemos o potencial de melhoria quando esses processos podem ser otimizados através da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Boa parte deste tempo pode ser devolvido ao cuidado dos pacientes. É por isso que muitas notícias estão saindo sobre a necessidade dos médicos prescreverem mais inteligência artificial na medicina. Nós precisamos melhorar os nossos processos assistenciais, claro que com a segurança dos dados, a privacidade, como nós já temos na Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, como a GDPR na Europa, nós temos que tomar esse cuidado. Mas nós devemos saber usar melhor essas possibilidades. Porque a medicina de hoje ainda é feita de padrões populares, padrões de pessoas de tamanho único. Nós não conseguimos, às vezes, particularizar ou personalizar o suficiente. Mas com a inteligência artificial isso vai ser mais fácil. Ela vai nos permitir individualizar o cuidado. E a gente já viu isso hoje, por exemplo, na questão da pandemia. Nós vimos várias ferramentas de inteligência artificial, várias soluções de algoritmos baseados em inteligência artificial, ajudando muito na gestão da crise do Covid-19. Mas ainda tem um elemento fundamental. Apesar desses artifícios eletrônicos e esses algoritmos terem sido de ajuda, o componente fundamental foi a decisão humana, o olhar humano sobre essas informações. E vemos algumas coisas aplicadas, por exemplo, na área de feridas ou cuidado dermatológicos. Já há desenvolvimento em várias áreas de computação com inteligência artificial, por exemplo, através de processamento de computação visual. A gente já está melhorando algoritmos que ajudam a processar imagens de feridas para se saber que tipo de abordagem clínica, que tipo de identificação podemos fazer precoce de lesões e assim medir, talvez, o acompanhamento da progressão do cuidado ou até mesmo avaliar que tipo de abordagem clínica seria melhor. Essa é uma das áreas que tem avançado bastante. Outra, por exemplo, é através de sensoriamento. O uso da inteligência artificial, por exemplo, para pacientes que ficam deitados por um período prolongado e podem gerar úlceras de pressão através de feridas de pressão por tempo de mobilização, por exemplo, no leito. Então, a inteligência artificial já está desenvolvendo sensores para que você possa precocemente mobilizar esse paciente e reduzir esse tipo de dano. O fato é que nós devemos adotar tecnologias, mas nós não devemos nos tornar parte delas, né? Elas são um auxílio, mas não são um elemento fundamental. Nós já estamos vivendo numa sociedade extremamente digitalizada, extremamente complexa nessa parte da inteligência artificial, e assim como no filme da Matrix, né?
Nós já vemos que as crianças e as novas gerações já estão nascendo digitais. O que é um perigo é que esses sistemas podem falhar. Então, devemos tomar o cuidado para não sermos aderentes ou talvez adotarmos muito rapidamente sistemas que talvez não tenham seguranças, porque, nesse sentido, sistemas de gestão de dados ou processamento de dados que não sejam confiáveis, ao invés de serem um novo petróleo, podem ser um novo plutônio, causar muito mal para todos nós. Então, devemos ser criteriosos. Por exemplo, numa sociedade digital que nunca se desliga, devemos perguntar: quem é que está no controle? Quem é que cuida dos dados? Nós ou o sistema que está gerando as informações? Esses dados serão usados para o nosso benefício ou contra nós? Aí vem a questão de uso ético das informações. E também uma pergunta: nós precisamos submeter os nossos pacientes a uma monitorização permanente? Nós devemos intervir constantemente neles? Então, isso é uma questão também do ponto de vista ético, né, e moral. Porque tecnologia não tem ética, mas as sociedades humanas dependem disso. E nós já estamos vendo uma grande mudança social através dessas tecnologias que vêm de outros mercados. Muitas dessas empresas que conhecemos aqui, né, não precisamos explicar quais elas são, já estão transformando a maneira como os nossos pacientes enxergam a saúde. Vimos lá no início, as pessoas querem se inserir nesse mercado. Então, elas já estão trazendo desejos de experiência de outros setores, e eles já estão impactando a saúde. Por isso, para concluir aqui, como é que devemos encarar as transformações digitais e as inovações da saúde? Assim como o Jobs disse, nós devemos pensar que grande parte dessas transformações e inovações nos ajudam a pensar diferente. E essa talvez seja a mensagem final para todos aqui. Agradeço muito o convite de novo e aqui estão os meus contatos para posteriores informações e agradeço a atenção de todos.